Com sua grande energia física, astúcia natural, autoconfiança e otimismo permanente, este homem poderia ter se tornado um gigante industrial como John Rockefeller. Em vez disso, ele se tornou um dos grandes evangelistas do século XIX. Bem-vindos a este resumo da vida de Dwight Lyman Moody. Dwight L. Moody nasceu em Northfield, Massachusetts, em uma família de pedreiros. Seu pai morreu quando Dwight tinha 4 anos, deixando 9 filhos. Sua mãe nunca incentivou Dwight a ler a Bíblia, e ele só adquiriu o equivalente a uma educação de 5ª série. Aos 17 anos, Dwight mudou-se para Boston. Depois de procurar oportunidades por toda a cidade durante semanas, ele conseguiu um emprego como vendedor de sapatos na loja de seu tio. Contudo, para manter o jovem Moody longe de más influências, o emprego estava condicionado à sua frequência à igreja. Enquanto estava em Boston, Moody frequentou a igreja congregacional Mount Vernon para ouvir a pregação do famoso Edward Norris Quick. Seu professor da escola dominical em Mount Vernon, chamado Edward Kimball, interessou-se pela vida espiritual do jovem Moody. Então, em 21 de abril de 1855, Kimball sentiu que era hora de pedir a Moody um compromisso com Cristo. Então, ele foi até a sapataria e entrou correndo enquanto Moody embrulhava e guardava os sapatos. O jovem estava pronto para ouvir sobre o evangelho, e naquele dia, Dwight L. Moody tornou-se cristão. Mas demorou um pouco até que Moody entendesse as implicações de sua fé. Na verdade, inicialmente foi-lhe negada a adesão à igreja porque foi reprovado no exame de admissão, incapaz de explicar o que Cristo tinha feito por ele. Mas seu coração havia mudado. Ele não tinha vergonha de ser cristão e continuou a aprender mais sobre sua fé. Durante o avivamento espiritual de 1857 e 1858, Moody envolveu-se na Associação Cristã de Jovens. No entanto, ele logo se cansou de Boston e levou seus sonhos para o oeste, para Chicago. Seus modos ousados eram muito mais aceitáveis lá e ele conseguiu outro emprego como vendedor de sapatos. Ele também se envolveu em alguns esforços evangelísticos. Certa vez ele foi até uma missão em North Wall Street e perguntou se poderia dar uma aula na escola dominical. Disseram-lhe que a missão tinha muitos professores, mas não alunos suficientes. Se ele pudesse levar o evangelho aos alunos, ele poderia ensiná-los. Isso não foi um problema para Moody. Então, ele logo estava mostrando o evangelho a multidões de jovens céticos. Em 1861, ele deixou seu emprego como vendedor de sapatos para se concentrar no trabalho social e evangelístico. Através de seu trabalho, ele começou a atrair crianças de classe baixa de imigrantes alemães e escandinavos para sua missão, com doces e passeios de pônei, e atraiu adultos através de reuniões noturnas de oração e aulas de inglês. Ele dizia constantemente que se você realmente consegue fazer um homem acreditar que você o ama, você o conquistou. Enquanto realizava seu trabalho, conheceu e mais tarde se casou com uma das professoras da escola dominical, chamada Emma Revell, com quem teve 3 filhos. Como presidente da Associação dos Jovens de Chicago por 4 anos, Moody defendeu causas evangelísticas como a distribuição de folhetos por toda a cidade e realizou reuniões diárias de oração. Durante a Guerra Civil, ele se recusou a lutar, mas trabalhou através da Associação e da Comissão Cristã dos Estados Unidos para evangelizar as tropas. E tudo isso tentou misturar trabalho social com evangelismo. De 1861 a 1865, ele ministrou em campos de batalha e em toda a cidade, estado e país para milhares de soldados, tanto da União quanto dos Confederados. O desejo de Moody era alcançar a juventude perdida da cidade, crianças com pouca ou nenhuma educação, situações familiares desfavoráveis e circunstâncias econômicas difíceis. Logo, a escola dominical superou o salão usado como sala de reuniões. À medida que as aulas cresciam, os associados encorajavam Moody a iniciar sua própria igreja. E, finalmente, em 28 de fevereiro de 1864, a Illinois Street Church foi inaugurada em seu próprio prédio, com Moody como pastor. Em 1871, o ministério de Moody em Chicago era confortável, seguro e próspero. Ele havia pensado em viajar como evangelista, mas por que sair de uma posição tão confortável? O grande incêndio de Chicago mudou de ideia. Sua igreja, sua casa e a associação estavam em cinzas, assim como os negócios de muitos de seus apoiadores. Foi difícil arrecadar dinheiro em outras cidades para reconstruir o ministério de Chicago, então Moody saiu. Ele viajou para Nova York buscando arrecadar fundos para reconstruir a igreja e a associação, mas quando caminhava por Wall Street, sentiu o que descreveu como presença e poder, como nunca havia conhecido antes, tanto que gritou alto. Então ele voltou para Chicago com uma nova visão. A pregação do reino de Deus, e não o trabalho social, mudaria o mundo. Ele agora dedicava suas imensas energias exclusivamente à evangelização. Em 1873, ele foi para a Inglaterra.
e suas reuniões evangelísticas pegaram as Ilhas Britânicas de surpresa. A visita de Moody deixou uma impressão duradoura e inspirou leigos em toda a região a iniciar ministérios infantis e escolas de formação ministerial para mulheres. Depois de 2 anos na Inglaterra, Escócia e Irlanda, voltou aos Estados Unidos como celebridade. Ele foi convidado para pregar em muitas cidades americanas. Ele pregou um evangelho simples, livre de divisões denominacionais, o que expandiu sua influência e apoio. Imediatamente as cruzadas começaram. Durante essas cruzadas, Moody foi pioneiro em muitas técnicas de evangelismo. Um grupo de evangelistas de casa em casa antes de uma cruzada. Uma abordagem interdenominacional que exigia a cooperação das igrejas locais e dos líderes evangélicos leigos, independentemente das afiliações denominacionais, apoio financeiro da comunidade empresarial, aluguel de amplo espaço central, intervenção de um cantor cristão durante as cruzadas e a utilização de um espaço para quem quisesse conhecer o Evangelho. Em 1879, Moody voltou a sua atenção para a educação, estabelecendo o seminário Northfield para meninas e depois a escola Mount Hermon para os meninos. Ele iniciou conferências bíblicas de verão e um instituto bíblico que agora leva o seu nome. No início, ele temia competir com os seminários existentes, mas viu cada vez mais a necessidade de formação prática no ministério. Seu objetivo era treinar pregadores que pudessem levar a verdade de Deus às massas, que dela necessitavam. Alternando entre a Europa e a América, Moody realizou inúmeras campanhas evangelísticas diante de mais de 100 milhões de pessoas. Nas suas reuniões de 1883, em Cambridge, Inglaterra, 7 estudantes universitários, os famosos Cambridge Seven, comprometeram-se a tornar-se missionários na China, sob o ministério de Hudson Taylor. Moody aproveitou todas as oportunidades para pregar. Quando os administradores da Feira Mundial de 1893 em Chicago decidiram manter a feira aberta aos domingos, muitos líderes cristãos pediram um boicote, mas Moody não fez. Ele disse: "Vamos abrir tantos lugares de pregação e apresentar o evangelho tão claramente que as pessoas queiram vir e ouvi-lo." Em um único dia, mais de 130 mil pessoas participaram de reuniões evangelísticas coordenadas por Moody. A visão de Moody de apresentar o evangelho de uma forma prática e simples continuou nas instituições que carregam seu legado. O Moody Bible Institute, por exemplo, continua a treinar pastores missionários e outros obreiros da igreja. Mas a influência de Moody estendeu-se muito além disso. Ele foi um precursor de evangelistas como Billy Sunday e Billy Graham. E o aspecto social de seu evangelismo ajudou a inspirar um profundo compromisso com o ministério social entre os evangélicos. Eventualmente, Moody lançou mais um trabalho, a Colportage Association, mais tarde chamada de Moody Press, uma organização que usava carroças evangélicas puxadas por cavalos, a partir das quais os estudantes vendiam livros e folhetos baratos em todo o país. A organização continua operando até hoje, e no final de sua vida, Moody continuou a evangelizar nos Estados Unidos, pregando frequentemente nas principais cidades e em várias universidades. Apesar de uma agenda incansável, ele pregou 6 sermões por dia, apenas um mês antes de morrer. Ele adorava passar tempo com os filhos e netos em sua fazenda em Northfield, Massachusetts, onde morreu em 22 de dezembro de 1899. Dwight L. Moody viveu uma vida completamente entregue a Deus, cujos hábitos de oração sempre foram um exemplo. Ele também foi um estudioso profundo das Escrituras, com uma atitude sempre humilde e uma paixão mais que admirável pelos perdidos. Além disso, foi um grande administrador que não usou dinheiro para si, mas se investiu de todas as maneiras que pôde para a extensão do reino de Deus. E você, o que você acha? De que forma você acha que Deus pode despertar uma paixão pelos perdidos entre os cristãos do nosso tempo? Como você pode comprometer-se a mostrar o evangelho àqueles que não conhecem o Senhor? Deixe-me suas respostas aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e que Deus abençoe a cada um de vocês.